Hoje nós vamos falar sobre o horizonte de mundo do assediador moral, né? E por que é importante falar do horizonte de mundo, de entender essa perspectiva do assediador moral? Porque é nela que estarão descritas, de um modo implícito, quais são os tipos de política, de ações políticas que podem minimizar, vamos dizer assim, a ocorrência desses fenômenos futuramente, né? Então, o que nós podemos dizer sobre o horizonte de mundo do assediador moral? Bom, antes de entrar em qualquer análise psicanalista ou, enfim, psicologista demais, no sentido de dizer, o assediador moral é uma pessoa mal amada, é uma pessoa frustrada sexualmente, é uma pessoa recalcada, é uma pessoa que não teve atenção dos pais na infância, é uma pessoa isso e aquilo. Tá, isso é plausível, né? Mas o que nos interessa aqui é algo mais fenomenológico, mais design analítico, vamos dizer assim, que é o seguinte: o que funda a percepção e o horizonte de mundo do assediador moral é justamente a incapacidade de lidar com o dissenso qualificado, né? Ou seja, o assediador moral é aquele que não tolera a contra-argumentativa, não tolera o dissenso, não tolera ser questionado. Agora, ele não tolera ser questionado por qualquer pessoa? Não. Ele não tolera ser questionado por aquele que ele já admitiu como um alvo, né? E aí essa questão do alvo é muito interessante, porque o alvo do assediador não necessariamente é a pessoa mais competente, é a pessoa mais brilhante, é a pessoa... Não necessariamente. Às vezes pessoas altamente competentes estão alinhadíssimas com assediadores morais. Mas é aquele que encarna um princípio ético, ou seja, um princípio da autonomia, né? Ou seja, aquela pessoa que é autônoma, que ela não decide por medo da autoridade, ela decide por racionalidade, ela decide por debate, ela enfrenta o contraditório, ela instaura, né, vamos dizer assim, uma questão de discussão, né, e ela não teme o contraditório. Então, esse tipo de pessoa que encarna um princípio ético da autonomia e ético-político da democracia, né, uma pessoa que não teme a democracia, pelo contrário, é uma pessoa que está aberta ao debate, está aberta à revisão das suas perspectivas. Isso é uma afronta categórica ao assediador moral. O que nos faz dizer, por exemplo, que não é que o assediador moral seja uma pessoa narcísica, portadora de um transtorno narcísico, não, mas que há uma estrutura narcísica no horizonte de mundo do assediador moral. Por quê? Porque qualquer fala, qualquer ação, qualquer atitude desse que ele considerou como alvo vai ser encarado como ofensa, como uma ameaça à integridade existencial e política do assediador moral, né? E aí existem dois tipos de assediadores morais. Aqueles mais espertos que vão contra-atacar de forma sutil no dia a dia no trabalho, né? E aqueles que são inescrupulosos, para não dizer meio burros, né? Que vão partir para um processo, né, para uma tentativa de incriminar, de enquadrar administrativamente, juridicamente, civilmente, penalmente, aquele que é instaurador do dissenso, né, do dissenso qualificado, e que no âmbito da educação, né, é a regra, deveria ser a regra, não a exceção, né? Por isso que no âmbito da educação é mais emblemático o assédio moral, né? Na medida que o assédio moral, e essa é a minha tese, né, que nós defendemos aqui, na medida que o assédio moral é a supressão do dissenso, então ele é um problema ético-político, então ele é um problema político-pedagógico, então tem que ser tema do Conselho Nacional de Educação, tem que ser tema do Conselho Escolar, tem que ter cláusula no regimento interno, essa é a nossa tese, né? Que o assédio moral ele não é só uma questão jurídica, ele é uma questão pedagógica, político-pedagógica, né? Principalmente na educação, aliás, sobretudo na educação, né? Então o que acontece? Então esse é o horizonte do assediador moral. Então, olha lá, se ele é aquele, né, que não suporta o dissenso, então o que enfraquece o assédio moral é o fortalecimento das instituições do dissenso qualificado, né? O acionamento do conselho escolar, por exemplo, é um canal desse. Né? Você vai dizer, mas o conselho escolar ele pode estar aparelhado, geralmente ele está aparelhado pelos gestores que cometem assédio moral. A questão não é essa. A questão é que o conselho escolar é um espaço, né, onde a sua voz, onde as suas questões que você vai trazer estão fora do controle, né, direto da administração.
né? Ou seja, é um fórum aberto e democrático e de produção de documentação relevante para uma eventual judicialização. Então, não importa o suposto aparelhamento do conselho escolar, ele continua sendo a instância democrática necessária, por exemplo, que quanto mais fortalecida, mais coíbe o assédio moral de um ponto de vista intra-institucional, né? Ou seja, dentro da instituição. Obviamente que extra-institucional, Ministério Público do Trabalho, poderiam desenvolver ações mais eficazes de combate ao assédio moral, sindicato também, mas aí já é outra questão, né? Então, o que acontece? Não é à toa que, por exemplo, você vê casos de assédio moral onde a principal linha de combate, né, do assediador moral, ou seja, o principal instrumento que ele usa é a supressão dos canais de dissenso, né? Então, ele vai fechar, ele vai cessear os canais onde você pode falar. Pode prestar atenção. Ou seja, envia um processo administrativo sem passar pela mediação do conselho escolar com você, né? Quando você solicita o conselho escolar, ele vai negar, né, vai inventar alguma coisa absurda, muitas vezes juridicamente, para negar o espaço do dissenso. Então, os casos de assédio moral que eu já vi, que chegaram até mim, me parece claramente que a estratégia essencial é justamente consolidar uma narrativa unilateral sobre a vítima. Você consegue entender? Então, os espaços de combate já estão traçados politicamente, né? A partir do horizonte de mundo do assediador moral. Por isso que é muito importante entender e compreender o assediador moral. Inclusive, o que traz ele como isca, né? Trazer o assediador moral como isca para pegá-lo, é justamente criar a condição, né, do espaço democrático, nem que seja por insistência institucional, para que ele possa ali, no âmbito da palavra, no âmbito da mediação clara, no âmbito do debate público, é ali que eles esmorecem, né? Porque, não se engane, o assediador moral, ele não diz em público o que ele te diz em privado, porque ele é um covarde, porque ele tem medo da esfera pública. Ele foge da esfera pública, ele foge do contraditório, como o diabo foge da cruz. Né? Então, é uma incapacidade de lidar fundamentalmente com a alteridade, por isso que é uma questão ética. E a incapacidade de habitar em um ambiente democrático, por isso é uma questão política. E por isso pedagógica também. Consegue entender? Dá o like, comenta, compartilha, salva, mostra para outros professores esse vídeo. E até a próxima aula.